Nossa Assembleia será para a apresentação das chapas, sendo que teremos 3 momentos. No primeiro momento, cada chapa terá 10 minutos para poder se apresentar da maneira que achar conveniente. No segundo momento, será aberto para as perguntas entre as chapas, né? Será a pergunta de 1 minuto e meio e resposta de 3 minutos. E no terceiro momento será aberto as perguntas ao público. Lembrando que será o mesmo critério, 1 minuto e meio para pergunta e 3 minutos para respostas. Quem começa aqui é a chapa Levi, né, visto que pelo sorteio feito, eles ganharam, então começam com a palavra. Os integrantes da chapa Levi são presidente Isabela, vice-presidente Cláudio Honor, tesoureiro-geral Rafael Henrique, secretário-geral Rafael Mafra, coordenador sociocultural Dalme, coordenador sociocultural suplente Cíntia, coordenador de política estudantil Warley, coordenador de política estudantil suplente Francis Ney, secretário de comunicação Thalita, secretário de comunicação suplente Kelly. Na segunda chapa, a chapa Psiquer, temos como presidente Saulo Fernandes, tesoureiro-geral Carlos Gonçalves, secretário-geral Felipe Reis, coordenador sociocultural Raul Signori, coordenador de política estudantil Tiago Falconieri, secretário de comunicação Rafael Nicolé. Então, passo a palavra para o Rafael, tendo aí 10 minutos para poder apresentar a chapa da maneira que você achar conveniente. Boa noite a todos. Bom, a chapa Levi, ela é formada por membros da atual gestão ADETEC e por outros estudantes que se aproximaram e agregaram força, no intuito de continuar a construção de um diretório acadêmico com uma real representação estudantil. A gestão ADETEC realizou em seu mandato diversas atividades, tais como a Semana Filosófica, em parceria com a coordenação do curso de Filosofia, maior divulgação de eventos como Coneb, Conune e Enefil, realizou a tradicional Filoarte, a cartilha de livros em parceria com os professores do curso, confraternização ao fim de cada semestre, a Calorada Unificada, que foi um evento em parceria com os cursos de Geografia e História, e a Assista Insana, um evento realizado em parceria com o DA de Psicologia, proporcionando melhor diálogo entre os cursos da universidade. A gestão também realizou melhorias físicas do diretório acadêmico, tais como sofá, cafeteira, DVD, videocassete e a recuperação da videoteca. Atento aos desafios colocados e visando uma melhor qualidade, a chapa Levi propõe, no movimento estudantil, ações que buscam conscientizar os alunos do curso de Filosofia sobre a importância da participação efetiva em assembleias, reuniões e demais deliberações do diretório acadêmico e demais instâncias da universidade. Refletir sobre a educação e as políticas educacionais e promover debates pertinentes sobre esses assuntos. No âmbito acadêmico, continuar a promover e incentivar as atividades acadêmicas, como, por exemplo, palestras, grupos de estudos e minicursos. Lutar por melhores e mais opções de estágios e projetos de extensão. Lutar pela excelência do ensino na universidade, ampliação de vagas e melhores condições de pesquisa, mais oportunidades de estágios e projetos de extensão no tocante à filosofia. No âmbito cultural, integração no calendário de atividades anuais, as ações culturais como a cartilha de livro e o fanzine. Continuar com a aproximação entre os cursos da universidade e apoio aos demais projetos já realizados pelo curso, tais como a Semana Filosófica. Indo além das necessidades estudantis, acadêmicas e culturais, colocadas como proposta acima, a chapa Levi também se preocupa com a melhoria do espaço físico do nosso diretório. Assim, propomos também buscar a melhoria do serviço de informática que o diretório oferece, evitando assim problemas e contratempos, e a tentativa de ampliação do espaço físico do diretório. Essas são as propostas da chapa Levi.
Então, passo a palavra para o representante da chapa do CITEC, Thiago. Boa noite a todos. Estou aqui como representante da chapa de oposição, a CIRE, que se reuniu com o mesmo projeto. Nós observamos que algumas das obrigações que o diretor acadêmico, que a direção do diretor acadêmico deveria cumprir, não estavam sendo cumpridas com o tempo. Portanto, nós nos reunimos em torno de um projeto de tentar oferecer algo melhor, né? Fazer as coisas como elas devem acontecer. Diante disso, nós nos reunimos, nós colocamos em pauta essas questões e chegamos a uma série de projetos e propostas que passo a apresentá-los. Nossa principal proposta é de tornar ou de retornar o diretor acadêmico do Helder Câmara como uma instância de representação política do corpo discente do curso de filosofia. Nós pensamos, nós observamos que essa representatividade ela não se coloca, não se põe de forma muito clara. Portanto, nós pretendemos uma articulação política com representação no DCE, Diretório Central dos Estudantes, até onde nós sabemos que não tem essa integração. Adoção de uma infraestrutura democrática que contará com uma política de transparência que de fato mostrará as contas mensais, tanto dos gastos, como também de tudo aquilo que é realizado pelo diretoria do diretório. Além disso, contará com reuniões periódicas com os líderes de turno dos membros da Assembleia Geral, que é formado por todo o corpo social do curso. Buscaremos também obter uma garantia de representatividade e de apoio junto ao corpo docente da universidade, com o intuito de estar sempre presente no cotidiano de cada um com seriedade e compromisso. Essas políticas, essas primeiras propostas políticas que nós colocamos aqui, nada disso é novidade. Tudo isso é uma obrigação que deve ser cobrada por vocês, estudantes, por todos nós, que faz parte do estatuto do diretório acadêmico. Então, nada disso é novidade. Da infraestrutura, nós pretendemos uma melhoria nessa infraestrutura do nosso espaço físico, a revitalização desse diretório acadêmico, enquanto espaço físico, garantindo o funcionamento de todos os recursos com uma maior comodidade. A divulgação, ampliação e organização da biblioteca interna do diretório acadêmico para que o estudante possa usufruir de sua vasta gama de livros. Dentro do campo didático, nós pretendemos dar continuidade e procurar expandir a proposta iniciada na gestão anterior, no minicurso, visto que possa ampliar os horizontes de conhecimento dos estudantes de filosofia. Apresentaremos ainda um projeto, a princípio denominado Laboratório de Teses, pensando no estímulo à pesquisa por meio do graduando do curso de filosofia. Também pensamos numa experiência de criação de uma biblioteca virtual com arquivos em PDF de várias obras filosóficas que poderão ser disponibilizadas a todos os estudantes do curso de filosofia, de forma que ele tenha a comodidade nesses tempos hiper-tecnológicos de contar com outras mídias no seu próprio crescimento enquanto estudante. Finalmente, dentro do campo cultural, temos a proposta de promoção de eventos para socialização, cultura e lazer, algo que nós identificamos que não ocorreu ou não foi divulgado com o tempo, porque vários estudantes do curso de filosofia não ficaram sabendo de muitos desses eventos que foi colocado aqui à distância por representante da outra chapa. Temos aí a previsão da revisão, retorno, tanto da Filoarte como do fanzine, e de maneira periódica
a fim de que o estudante de filosofia possa compartilhar sua arte, seus talentos com os demais e de se socializar, né? Que é também um dos grandes objetivos do diretor acadêmico, é promover essa socialização. Muito obrigada, Thiago. Então, temos aí as exposições, né, das propostas das chapas. E eu passo agora para o Rafael. Tem 1 minuto e meio para fazer pergunta para a chapa. Sim. 1 minuto e meio para pergunta e 3 minutos para resposta. Okay? Bom, eu gostaria de saber, dentro das propostas que foram lançadas aí pela outra chapa, você disse sobre as obrigações do DA, do Diretório Acadêmico. Gostaria de saber quais são essas obrigações que o DA tem e o porquê onde você viu que elas não foram sanadas ou algo assim. Obrigado pela pergunta. Elas estão todas descritas no Estatuto do Diretório Acadêmico de Filosofia do Câmara, versão de 2004, capítulo 1º, artigo 2º. O Diretório Acadêmico de Filosofia tem como objetivo: primeiro, congregar o corpo social do curso de Filosofia da PUC Minas, campus Belo Horizonte. Segundo, defender os interesses do corpo social do curso. Terceiro, promover a cooperação entre administradores, servidores do corpo docente e do corpo social do trabalho acadêmico, buscando seu aprimoramento. Quarto, realizar intercâmbio de elaboração de caráter cultural, educacional, político, desportivo e social com outras entidades. Cinco, pugnar pela qualidade de ensino do curso, visando atender as necessidades sociais, políticas e econômicas do país e o aprimoramento da capacidade de atuação do corpo social. Sexto, pugnar e lutar pela democracia, pela independência e respeito às liberdades, aos direitos do corpo social, dentro do referido estabelecimento de ensino e fora dele, sem distinção de etnia, sexo, opção sexual, nacionalidade, convicção política ou religiosa. Sétimo, manter posição de independência e autonomia frente aos estados, aos partidos políticos, às classes dominantes, aos credos religiosos, à reitoria, ao Diretório Central dos Estudantes, aos departamentos da universidade e às outras entidades estudantis. E oitavo, representar o corpo social em juízo ou fora dele. Bom, essas são as obrigações da direção do Diretório Acadêmico do Dom Helder Câmara. Onde nós vimos que isso não foi colocado. Nós não temos aqui conhecimento de nenhuma representatividade da atual gestão dentro do Diretório Central dos Estudantes, que é uma instância dentro do macrocosmo da política estudantil. De extrema necessidade para nós termos voz, vez e lugar dentro do Conselho de DEAs. Isso para nós é algo inegociável. Também não temos visto uma atuação significativa do DEA junto do departamento para favorecer essa representatividade dos alunos do curso com relação ao departamento de filosofia. Né? Não vemos sendo instauradas ou fortificadas as instâncias democráticas do próprio DEA de filosofia. Nós não temos um conselho de representantes públicos. A Assembleia Geral de Convocação semestral não foi realizada. Então, dentro deste campo é que nós vemos as falas. Obrigada, Thiago. Agora você tem 1 minuto e meio para poder fazer a pergunta para a chapa de vir e 3 minutos de resposta. Perfeito. O representante da chapa de vir foi colocado que a chapa de vir é uma continuação, né, conta com participações
de alunos que já participaram da Chapa Areté, né? E que buscavam ter uma representatividade política diante de todo o departamento, diante de toda a universidade. Eu retorno a pergunta agora, qual representatividade foi essa? Onde é que foi trabalhado dentro do campo da política estudantil para que haja essa representatividade? Bom, em primeiro lugar, a gente, na questão das representações políticas, foi o seguinte: nós passamos algum tempo nas salas e falamos, algum tempo não, semestre passado, sobre os eventos de grande importância como CONEP, CONUN, ENEFIL, COBREFIL. Não houve uma participação de todos. Pode ser pelo tempo, ou as questões financeiras, a gente não sabe, mas a gente precisa de um número grande de alunos para a gente poder pedir um ônibus, levar o pessoal, fazer essa organização. Dentro, por exemplo, do COBREFIL, nós tentamos trazer o COBREFIL para Belo Horizonte, só que quem ganhou a licitação foi o Amapá, que está sendo lá agora, e uma das propostas que a gente está tentando trazer isso já para Belo Horizonte, que é muito importante. O COBREFIL, ele é o congresso dos estudantes de filosofia, onde vão ser discutidas essas bases políticas, onde você vai ter um encontro com outros representantes de ideais de filosofia. Nós tentamos fazer isso. Até também em questão de representação com o DCE, a mesma forma. O grande impasse é a questão política, a visão política que eles têm e a visão política que as ciências humanas têm em geral. Esse é o grande encargo. Então, eu acho que para uma representação, por exemplo, você chegar a ter uma representação lá no DCE e tudo mais, é necessário antes você verificar quais são a ideologia, qual é a ideologia deles, qual é o partido deles, qual é a base política que eles têm e como eles enxergam o nosso curso também. Isso é uma questão difícil, é uma questão complexa. Não é fácil isso. Não é fácil falar. Nós vamos ter uma representação no DCE. Primeiro, para ter essa representação, a gente tem que ter uma familiaridade com a ideologia de lá. E a outra questão também foi sobre a questão da participação no curso, no departamento. O diretor acadêmico teve uma participação efetiva, sim, né? Como o representante, por exemplo, representante de turma. Você até foi representante de turma, né, Thiago? Você sabe disso? E essa é a participação que o DA tem dentro do... Gostaria também de fazer uma pergunta aqui para cada chapa, começando pela chapa do Rafael, antes de abrir para o público. Rafael, qual é a posição da chapa frente à possível mudança do curso de filosofia da noite para amanhã? Bom, a gente está procurando saber com os fatos concretos o que está acontecendo, para depois passar isso para os alunos, porque por enquanto o que está acontecendo ainda está muito nos corredores. A gente pede as informações, por exemplo, para a coordenação do curso, eles também não têm informações exatas. Então nós estamos procurando, através dos documentos como o Consune, que é onde todas as atividades da universidade têm que passar por esse conselho, e a gente está procurando a ata para saber se isso foi passado, entendeu? Pegando essa ata, a gente pode tomar uma posição, mas por enquanto essa posição a gente precisa de alguma coisa concreta, a gente precisa saber realmente o que está acontecendo e não só apenas informações de vários lados. Nós queremos saber a informação concreta para passar para os alunos e para poder tomar uma posição.
junto com os alunos, lógico. Ainda melhorar o diálogo, né? A proposta da chapa melhorar o diálogo do curso de filosofia dos estudantes com o DCE. E nós sabemos que há uma certa dificuldade justamente por uma questão política que a gente vê atualmente dentro do DCE. Então, assim, eu gostaria de saber se também existe essa questão, essa relação política partidária dentro da chapa, como vocês percebem isso? Bom, nós entendemos que a política partidária e a política estudantil são duas instâncias diferentes. Elas não são a mesma coisa. E elas não devem, de forma alguma, ser um entrave para a outra. A nossa chapa é um exemplo bem claro disso. Eu sou direitista, mas o meu tesoureiro geral é esquerdista completo. Isso não impede o nosso diálogo. Nós entendemos que a disposição política nunca deve ser empecilho para o diálogo, para construir as coisas juntos. O DCE, como eu tinha exposto anteriormente, é uma instância maior do que o DA dentro do macrocosmo da política estudantil. Nós precisamos ter uma representatividade lá. Precisamos ter uma cadeira no conselho de DAs para que a nossa voz seja ouvida, para que tomem conhecimento de que a filosofia está aqui, ela está presente, ela faz parte da política estudantil e ela deseja ter voz ativa. Essa é a nossa concepção. Nós não estamos preocupados aqui com política partidária. Cada um tem o seu próprio partido, a sua própria filiação, a sua própria afinidade com as linhas políticas. Mas, insisto, isso não é desculpa para a falta de diálogo. Isso não é entrave para o diálogo. Muito obrigada. Gostaria de passar, então, as perguntas para a plateia, mantendo o mesmo critério, 1 minuto e meio para a pergunta, 3 minutos para a resposta. Boa noite, todo mundo. Boa noite, Thiago. Eu queria saber sobre essa proposta de você, da aproximação com o DCE também. Como é que você vai propor essa aproximação? Porque, por mais que você fale que, mesmo que essas diferenças, não deve haver, né, e tal, a gente não pode misturar a política com o partidarismo, mas o diálogo entre o DCE, porque a gente tem, quem conhece o DCE, sabe que o DCE ele está só a favor dos cursos maiores, dos cursos, né, mais favorecidos, e eles esquecem para ele acabar com os humanos é a melhor opção. O que está acontecendo atualmente, o DCE é ótimo. Entendeu? Eu gostaria de saber, na atual gestão do DCE, como seria a aproximação do diretório acadêmico com o DCE. Obrigado. A aproximação do diretório acadêmico com o DCE se dará, a princípio, conforme é regido pelo Estatuto, o DA do DCE da PUC. Né? Temos direito a uma cadeira no Conselho de DAs. Dentro deste Conselho de DAs é que nós temos a possibilidade de insuflar, de buscar aliados com os representantes de outros diretórios acadêmicos. Porque se o DCE ainda não é um órgão colegiado, ele vai ter que passar assim. Essa é a norma. É um órgão colegiado, ele tem que ouvir o Conselho de DAs. E a política se faz assim, não. Papel, acho que a política nós entramos, nós aglutinamos, nós trazemos pessoas para o nosso ponto de vista, mostramos, apresentamos e buscamos apoio. Nada se faz sozinho em política. Virar o rosto para o DCE não resolve. Se exilar das decisões políticas que é tomado junto com o DCE, não resolve o problema. Nós insistimos
que temos que entrar lá, temos que dialogar e temos que mostrar para eles, olha, não é bem assim. A coisa não funciona bem assim. Então a nossa proposta é essa. Se a ideologia partidária for favorecer, tanto melhor, porque eu fiquei sabendo que eles são de direita. Eu também sou de direita e sou o coordenador da política estudantil. Então, para mim, está casando perfeitamente. Obrigada, Tiago. Mais alguém? Pode fazer isso. Posso fazer isso? Pode fazer uma discussão? Então, além de funcionário do teatro de filosofia, eu sou do teatro sociais também. Esse debate do respeito da política geral da PUC é bem interessante, né? A ideia de diálogo fácil fica muito bom no mundo das ideias. E para quem não acompanha o político da universidade, isso ficou muito claro. Então, se eu queria saber do Rafael, como é que foi a relação com o DCE, se em algum momento se omitiu no diálogo, quando precisou do DCE, qual foi o posicionamento do DCE, para a gente ter uma noção de como é que funciona a política dos movimentos estudantis geral aqui na PUC, principalmente em relação às coisas humanas e o DCE. E também sobre se o DA articula com outros cursos também, buscando dentro do conceito de DAs essa articulação que foi colocada como importante. Bom, obrigado pela pergunta. É o seguinte, o DA de filosofia nunca virou as costas para o DCE. Pelo contrário, a gente sempre foi pedir apoio. Mas o DCE nunca deu esse apoio para a gente. Sempre negou. Todas as vezes que nós fomos pedir algum tipo de apoio, houve algum empecilho. Existiu algum empecilho da parte deles. Até então, a questão, por exemplo, dos cursos de licenciatura, do curso de filosofia, essa mudança toda, eles não estão nem sabendo. Nós fomos lá perguntar eles sobre isso, qual a posição que eles têm, eles não estão sabendo de nada. A gente tem uma aproximação com os outros DAs, com os DAs de humanas, com os DAs da social. E essa articulação que a gente faz é na tentativa de mostrar que nós também fazemos parte da universidade. Não só os cursos de exatas ou os outros cursos que eles aprovam tanto. Então, a nossa gestão tentou foi isso. Não virou as costas, pelo contrário, a gente tentou sim as aproximações, mas os empecilhos gerados por eles não deixaram a gente participar. Quando você está dentro do teatro, você está vendo como você enxerga a coisa de uma outra forma. De fora do teatro, você tem uma visão muito superficial do que acontece, é a aparência, é só aparência. Mas quando você está lá dentro, a coisa muda de figura. Não é tão fácil assim você ter essa aproximação, mesmo você dizendo que você é de direita, existem na sua chave pessoas de esquerda. E isso é um empecilho muito grande para eles. Muito grande. Entendeu? Isso é muito grande. Então, essa é a grande dificuldade. Então, nós não viramos as costas, nós tentamos a aproximação, pelo contrário, eles que colocaram os empecilhos para a gente. Obrigada, Rafael. Você fala aí com o André também. Pode perguntar aqui? Nós vamos estudar? Então, boa noite, primeiramente a todos. Eu, particularmente, achei fantástica a ideia do minicurso. Achei, sem dúvida, uma das melhores coisas que aconteceu na gestão Areté. Porém, teve algo que me incomodou um pouco e não foi só eu. Primeiramente, vocês, que por mais que estejam na gestão Devir hoje, as lideranças eram da Areté, vocês primeiramente ofereceram um minicurso em Tia Paul Sartre, agora em Friedrich Nietzsche. Simplesmente lançaram o minicurso com esses filósofos. Ok, o DA, como a gente já percebeu, é a representação máxima dos estudantes do curso. E os estudantes, eles não foram ouvidos na hora de selecionar esses dois filósofos para dar o minicurso. Entende? Não que eu saiba, pelo menos na minha sala não aconteceu, de passar na sala e perguntar, vocês querem esses filósofos? Simplesmente lançou. Então, se
o DA representa os alunos, porque os alunos não foram ouvidos nisso. E, por exemplo, perdoe-me, mas se eu não me engano, a Camila está aí representando os alunos, não é? Pois é. Se a Camila foi escolhida pelos alunos, eu não dei o meu voto. E eu conheço muita gente que também não deu voto. Entende? Então, se nos representa, como que tem coisas que acontecem sem os alunos saberem? Só respondendo antes aqui, o representante não veio, e para não ficar sem ninguém, eu me candidatei. Então não foi uma... Como é que é? Então não foi uma coisa que veio de cima para baixo, que a atual gestão escolheu, sem ser tendencioso. Bom, a questão do minicurso é o seguinte: esse minicurso, a ideia é trazer os egressos, o pessoal que está fazendo mestrado, para palestrar, para dar um minicurso para a gente. Então, eles estão trazendo o assunto que eles estão estudando. Por isso, não houve a escolha de falar, olha, vocês querem o quê? Vocês querem isso, aquilo. A ideia do minicurso inicial era essa: trazer esses egressos. No caso de Jean Paul Sartre, o Thiago Teixeira está fazendo um mestrado nele, o de agora vai ser o Nietzsche, é o Henrique Castro, entendeu? Então, esse é o primeiro momento do minicurso. Não que a gente está fazendo alguma coisa sem perguntar, sem passar por vocês. Não. A questão do assunto é estritamente isso. É sobre os egressos, então é eles que estão dando curso através do tema que eles estão estudando. Continuando o curso, lógico, na hora que na próxima a gente vai passar uma lei, o que vocês querem? Vocês querem curso de quê? Aí, através disso, a gente tem que procurar uma pessoa que seja capacitada para dar o curso no filósofo que vocês escolheram. Também é difícil, porque a gente não vê todos os filósofos aqui dentro da faculdade, né? E vamos supor que a gente pegue um filósofo que a gente não vê aqui, a gente tem que achar alguém que tem capacidade para poder dar esse curso. Essa que é a questão, entendeu? Obrigada. Só antes de você tem o Saulo aqui, o André, e depois só fazer a inscrição. Saulo, André, você? Saulo. Só antes de qualquer coisa, para falar sobre a escolha do representante aqui, da qual foi explicada, não é a minha pergunta, é só uma observação minha antes da minha pergunta, porque eu acho que houve um problema até nessa escolha, porque de acordo com o Estatuto do DA, o Thiago pode verificar aí com a gente, seria necessário a participação dentro, as pessoas que iriam escolher essa pessoa, que iriam definir, no caso, deveriam ser uma pessoa da chapa da situação, uma da chapa da oposição e mais o conselho de estudantes. O Thiago pode ver ali. E nós não temos nenhum da nossa chapa foi perguntado, mas essa não é a minha questão. Minha questão, ela vai entrar, eu vou falar sobre o problema dos computadores. Eu sei que a chapa fez muita coisa interessante, houve uma melhoria no DA, e eu sei que problemas realmente acontecem, isso é natural. Vou até, como eu fiz a pergunta escrita, eu prefiro ler. Problemas com os computadores é algo passível que aconteça, mas no caso sabemos que foi um tempo considerável. Então, está acabando. Qual a justificativa para essa demora? Ademais, não me parece ter ocorrido nenhuma divulgação enfática da causa, uma divulgação maior para todos os alunos da causa e da maneira como estava sendo resolvido. É mais ou menos, é só isso mesmo. Eu vou só falar primeiro sobre a formação da ARIM. Foi convocada uma assembleia, a qual foi prestado contas da gestão e a participação não foi quase nenhuma. Nesse dia, dessa assembleia, estavam presentes o Samuel,
o Talme, não, enfim, não tinha quase ninguém. E nessa Assembleia foi divulgado que era prestação de contas e formação de junta eleitoral. Ok, a junta eleitoral é composta de um membro da atual gestão, um membro de cada chapa a se inscrever e um membro do corpo docente. O que acontece? Foi proposto o seguinte: eu ficaria de representante da atual gestão, o Rafael seria o representante, o Talme seria o representante na junta da chapa a se inscrever e o Samuel seria o representante do corpo docente. Ali não tínhamos uma inscrição de uma outra chapa. Na verdade, ali a gente não tinha inscrição de nenhuma chapa. Por isso, o Talme ficou com uma chapa a se inscrever. Acontece que essa indicação do membro do colegiado, quem decide, quem indica são vocês da chapa. Não houve essa indicação. Acontece que, ok, a gente poderia ter pedido, mas vocês, como chapa inscrita, vocês deveriam saber que vocês poderiam indicar alguém. Isso é óbvio, isso está no estatuto. Bom, só ele passar para o Bom, então vamos lá. A questão do computador é o seguinte: os computadores no semestre passado, eles pegaram, todos os computadores pegaram vírus. O DA de filosofia, ele não tem um repasse na condição financeira igual o DA de direito, igual o DA das ciências exatas e tudo mais. Então, a gente tinha que arranjar uma solução com os meios que a gente tinha ali. Qual foi a solução? Um aluno, chamado Luiz Patrício, ele se ofereceu um voluntário para consertar todos os computadores. Porém, achávamos que seria só uma mera formatação. Mas quando ele foi ver o que era que tinha acontecido, não era só isso. Precisou formatar, retirar os vírus e corrigir alguns outros erros técnicos lá específicos. Precisamos, então, ele falou que a gente precisava comprar um aparelho que chama switch, que é para ligar todos os computadores. Só que nós não tínhamos verba suficiente para essa switch. No entanto, eu comprei a switch, eu tirei a switch, comprei a switch, coloquei lá, entreguei ele, e ele conseguiu. Então, nós estávamos três computadores funcionando, mais o servidor, e ele vai fazer a formatação dos outros. Mas lembrando que isso é voluntário, ele não está cobrando nada. Então nós não podemos cobrar tempo dele, nós não podemos cobrar nada. Pelo contrário, a gente tem que agradecer a ele. Entendeu? Então, agora a questão da informação e tudo mais, pode ser que a gente não. A gente mandou um e-mail para todos, através da listagem que a gente tem na secretaria, a gente mandou um e-mail falando que os computadores estavam com vírus e tudo mais, mas que já estava caminhando, já estava arrumando. Como eu disse, voluntário, nós não podemos cobrar nada. Uma formatação do computador em torno de uns R$70 a formatação simples. Nós temos lá 6 computadores. Então, não era só formatar, existiam outros defeitos também. Tá? Então, a questão do computador é essa. É uma questão financeira, tá? Uma questão que o DA de filosofia, ele não tem verba suficiente. Tudo que entra dentro do DA sai no dia seguinte do pagamento de conta. Porque nós pagamos a conta da impressão, nós pagamos a telefone, a internet. Obrigada, André. Eu particularmente, eu acho que essa entidade pode ter 2, no máximo 3 computadores. Pode falar mais alto? Eu particularmente, eu acho que nós precisamos gastar muito tanto, porque tudo sai muito caro. A gente precisa de mais livros nós precisamos. Uma biblioteca mais vasta. Nós precisamos de uma biblioteca mais vasta. Aquela porcaria de formato mais fácil. Eu particularmente não preciso de computador. Preciso da impressão. A impressão pesa no bolso e a impressão tem sido rachada com todo mundo. Não é isso?
Então, assim, eu pelo menos, assim, eu vim lá reclamando em relação à impressão. Consegui chegar lá e imprimir, posto, sacou? Eu vejo dentro da política do TCE. Eu acho que a relação é boa, porque a relação é feita. Em nenhum momento eu vi o estatuto ser, assim, transgredido. Eu acho que o estatuto pode ser questionado. Eu acho que o estatuto pode ser questionado. Agora, eu em nenhum momento vi o estatuto ser transgredido. Porque, assim, o meu voto particular do André, pela vida do André, vocês estão entendendo, é que o curso de filosofia caminhe e prospere. E que eu consiga prosperar em uma gente que hoje está falando. É isso aí. Obrigada. Assim, na minha opinião, nada me dá garantia de que uma mudança agora tão radical, que tem que tomar partido político, fosse resolvido. Não. Obrigada. A questão é essa. Edinaldo? Eu queria saber do Thiago que um tempo atrás foi cedido, né, auditório 30 aqui, para o pessoal do TCE fazer um debate político. E eles impediram de alguns estudantes da própria faculdade participar desse debate e foi tirado sob bancada. Né? Foi tirada à força. Eu queria saber qual seria a posição do DA nessa situação de manifestar, né, a sua posição referente ao livre debate, né? Porque impediram a oposição. Então, assim, se a gente discute que não pode ter uma relação estudantil e não pode ter uma política governamental, como mudar essa relação de uma instituição oferecer um espaço dos estudantes para um debate onde os opositores é impedido de manifestar? Obrigado pela pergunta. Bem interessante. Em primeiro lugar, né, enquanto representante da chapa TCE, a primeira reação que nós temos a respeito de qualquer forma de violência, seja ela física ou não, é de total e completo repúdio. Nós repudiamos a violência em qualquer uma de suas formas. Então, nós nos posicionamos completamente contra esse tipo de coisa. Em primeiro lugar, né, o auditório PEC 30 é um espaço que pertence ao corpo social da universidade como um todo, não só para alguns, não só para uma elite ou não só para os excluídos, não só para a direita, não só para a esquerda. É de todos. Todos têm o mesmo direito de frequentar o espaço. Quanto a essa questão de ter sido colocada abaixo de pancada, me parece que ali não foi exatamente o DCE, né? Me parece que ali foram alguns seguranças que não estavam instruídos e que usaram de violência. Quanto à questão de barrar, isso pode ter sido a DCE, né? Não consideramos correto. Nós nos posicionamos contra. Como eu disse, qualquer tipo de violência é repudiada. Impedir uma pessoa de entrar num espaço que lhe pertence para fazer um exercício do seu direito de cidadania, para nós caracteriza violência. Nós repudiamos. Obrigada. Ainda para mais uma pergunta. A última pergunta para encerramento desse dia. Rafael, a respeito da comunicação do problema dos computadores. Assim, foi falado que a chapa de vocês comunicaram muito, tiveram uma ênfase em comunicar a respeito dos eventos. Só que o problema dos computadores é um problema cabeludo, porque apesar de falar que não se precisa de computador, a gente precisa sim. Tem uma movimentação do pessoal em busca de computador, principalmente no horário anterior às aulas. Então eu acho que assim, você não acha que houve uma certa responsabilidade em confiar que a lista de cadastro de e-mails da secretaria seria garantia de que a mensagem a respeito dos computadores iria chegar aos donos dos e-mails, visto que em várias situações administrativas sabe-se que essas listas de cadastro são inseguras, porque as pessoas vivem trocando de e-mails. Então, assim, agora colocando a minha opinião, depois da pergunta, eu acho que assim, teria que ter uma ênfase muito maior nessa comunicação, porque se teve ênfase
em evento, que é uma coisa boa, todo mundo gosta, tem que se ter ênfase em dor, em problema, que é uma coisa que realmente incomoda o aluno, e eu digo com segurança. Nos corredores houve comentários e vários comentários de insatisfação, e eu acho que essa insatisfação não é nem pelo problema em si, porque a gente, quem formulou a pergunta foi eu acho plausível que tem esses problemas. A insegurança se gerou pela falta de comunicação. E eu acho que o DEA tem que estar preparado para se comunicar junto aos alunos, principalmente quando se refere a problemas. Obrigado aí pela pergunta, e gostei muito que você falou. Bom, uma das propostas é essa, aumentar a comunicação, tá? Concordo plenamente com você com essa questão de comunicação do problema, que ela é mais importante e tudo mais. A questão dos e-mails, a gente pega a listagem tanto na secretaria, quanto aqueles que a gente passa na sala para os meninos e para o pessoal que está entrando agora. Tá? Agora, a questão de verificar se chegou o e-mail ou não, isso é uma coisa que é complicada. Sim, poderíamos ter passado nas salas e ter falado que foi um erro de comunicação nosso, mas é um erro que a gente enxergou e que a gente está propondo a melhoria dele, entendeu? E agora, a questão de comentários no corredor, eu acho que como o DA é representação do estudante, você está incomodado com alguma coisa, tem algum problema, vá lá, faça a sua sugestão, faça a sua crítica, para assim a gente poder correr atrás. Os alunos também têm que ter uma participação efetiva dentro do DA, não é só o DA, entendeu? Ele tem alguma coisa errada, não está gostando disso, deixe sua sugestão, não precisa ser pessoalmente, pode mandar pelo e-mail, tá? Tem um e-mail da gestão, se você recebe um e-mail, tá lá, tá? Tem um e-mail da gestão, manda pelo e-mail, a gente lê os e-mails, isso é ótimo saber o que está acontecendo. O problema é que a gente não consegue enxergar quando a pessoa não fala, entendeu? Então, a partir do momento que ela fala, a gente consegue enxergar e consegue resolver o problema. Mas é necessário que a pessoa chegue perto da gente também, não só a gente. Muitos chegaram e perguntaram o que estava acontecendo. Entendeu? Foi explicado o que era. Foi explicado que a questão era da questão financeira, a questão era o vírus, como que era, mas foi explicado para as pessoas também que chegaram perto da gente. Como eu estou te falando, estou assumindo aqui que teve um erro de comunicação. Mas esse erro de comunicação se transformou numa meta, uma proposta para a nossa chapa. Tá? Então é uma melhoria que a gente quer melhorar isso. Obrigado. Gente, porque a gente já está em cima do horário, são 7 horas. Então, assim, eu gostaria de agradecer a presença de todos, né? Ficou bem claro aqui a proposta de cada chapa. Boa noite, passa a palavra para o Isabel. Boa noite. Vou agradecer dos meninos aqui, o debate acho que foi grande, né? Muito bom. Bom, eu quero lembrar que amanhã, às 6 horas, a gente vai ter uma reunião no prédio 13, na sala de multimeios, para fazer a leitura de propostas para uma outra eleição, que é a eleição de colegiado. É isso, é de 6 às 7, no prédio 13, na sala de multimeios. É muito importante a participação de todos. Isso é também uma decisão colegiada. 6 às 7. Prédio 13, sala de multimeios. É isso, gente. Obrigada. Até a próxima. Lembrando que a eleição é dia 2, próxima quarta-feira.